Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a responsável pela cobrança de impostos e outras dívidas não quitadas com o governo federal, vai lançar uma força-tarefa para solucionar as 100 maiores execuções fiscais do país, que são processos em que o governo cobra dívidas dos contribuintes na justiça. Tem muita gente que deve para o governo, viu? De acordo com o órgão, essas ações somam, anote aí, 180 bilhões de reais. B de bola, 180 bilhões de reais. A iniciativa acontece em meio ao esforço da equipe econômica comandada por Fernando Haddad, que tem um desafio de atingir as metas fiscais bem audaciosas nos próximos anos. Alan Gani, a gente tem tratado, ao longo da programação da Jovem Pan News, que o governo terá que ter muita criatividade para conseguir cumprir os dispositivos previstos no novo arcabouço fiscal. Cobrança de dívida é importante e é preciso cobrar de quem deve, empresas ou pessoas físicas. Agora, dá para contar com esse tipo de pagamento para você cumprir uma regra fiscal? Não dá. É do jogo, é legítimo cobrar essas dívidas. Agora, o problema fiscal, ele está aí. A gente já está com rombo mais de 100 bilhões de déficit primário acumulado até agosto e muito provavelmente no ano que vem não vai ter a zeragem das contas públicas. Já se fala aí em rombo de 168 bilhões de reais. O governo está desesperado e aí tenta a qualquer custo fazer valer, cumprir a meta que ele estabeleceu. Lembrando que é uma meta em cima de uma régua já bastante frágil. Desceram a régua com esse novo arcabouço fiscal. Imagine, na regra do teto anterior seria muito mais difícil. E mesmo descendo a régua, mostra que tem dificuldades. E o que me preocupa é que todas as medidas, elas são focadas na arrecadação. E mais do que isso, são medidas para o curto prazo, para tentar fechar apenas 2024. E eles não estão olhando para frente na sustentabilidade das contas públicas, na sustentabilidade fiscal. Isso é fundamental. O controle das contas públicas, Caniato, diminui o risco. Diminuindo o risco, diminui a taxa de juros. E é uma diminuição permanente da taxa de juros. E aí a taxa de juros passa a ter efeitos sobre a renda, sobre o emprego, sobre o trabalho, melhorando o bem-estar econômico de toda a sociedade brasileira. A diminuição deste risco pelo controle das contas públicas melhora as expectativas também. Isso faz com que o país cresça mais, os investidores e empresários apostem mais no país. Mas, infelizmente, todas as medidas são medidas pontuais, de curto prazo, olhando apenas para 2024. Não tem aí como trazer desenvolvimento econômico para o país dessa maneira. Roberto Mota. Mota, para além dessa notícia, você é um entusiasta do liberalismo econômico. Parte dos problemas econômicos, pelo menos, poderiam ser resolvidos se houvesse uma administração diferente do que muitas vezes os progressistas defendem. Pensar, ao invés de arrecadar mais, cortar gastos, abrir mão de certas empresas e conceder a iniciativa privada, muitas vezes? É como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan: o governo não é a solução, o governo é o problema. O governo quebra a sua perna, depois te dá uma muleta que foi comprada com seu próprio dinheiro. E você fica, ai meu Deus, que governo bonzinho, vou votar nele na próxima eleição. Essa sanha arrecadatória, ela se encaixa no contexto, né, da declaração com a qual a gente abriu esse programa. Essa sanha arrecadatória, ela está indo atrás de quê? Da neura capitalista. Não foi isso que o ministro falou? Essa é a neura capitalista que sustenta essa turma. Vou lembrar só uma a lista é longa, dos absurdos que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, o tal, presta atenção nessa expressão, hein? Voto de qualidade do CARF. Vocês lembram dessa? Isso significa o seguinte: se o governo diz que você deve um dinheiro, você diz que você não deve, aí você recorre, isso vai sendo julgado e vai parar na última instância, que é o CARF, né? Como se fosse um tribunal que julga se você vai pagar ou não vai pagar aquela dívida. Em caso de empate, quem ganhava
era o contribuinte. Agora, em caso de empate, quem ganha é o governo. Qual é o incentivo que você tem aqui? É um incentivo para o governo gastar cada vez mais e cobrar cada vez mais imposto e tornar a todos nós cada vez mais pobres.